Por exemplo, não vai ter nada na tabela parecido com o que tem aqui na 2, por exemplo, né, que é a integral de 5x menos 1 elevado a 15, né? Não tem nada assim, né? Lá vai ter no máximo x elevado a n, né? ln, n a x, senos e Tá. cossenos, mas algo assim não tem. Porém, se fosse u elevado a 15 ou x elevado a 15, tanto faz a letra que a gente está usando, fosse x elevado a 15, daria para resolver. Se fosse x elevado a 15, é aquela integral que a gente fez 15 vezes ontem. 16 sobre 16, certo? Porque soma um em cima e Ele soma, embaixo. ele ganha um. Isso, exatamente. Então, a ideia da mudança de variável é essa. Eu vou pegar essa integral, vou transformar ela em algo que eu saberia resolver pela tabela. A ideia é essa. Então, eu vou dizer que o 5x menos 1 é u. E, de novo, se fosse u elevado a 15, eu saberia resolver. Então, eu estou chamando quem está ali de u, ok? Tá. Só que, claro, né, não é tão simples assim. A vida não é tão simples, porque, por enquanto, a tua integral está em x, por causa Uhum. do diferencial aqui. Então, a gente tem que mudar o diferencial também, e é aqui que entra a derivada, Tá. ok? Então, teria que derivar, tens que derivar o u, a derivada de u é du dx, esse é o símbolo de derivada, quando você deriva, você escreve desse jeito. E a pergunta é, você sabe quem é a derivada de 5x menos 1? Então, esquece integral, tá? Tem que ver cálculo A do Tá. cálculo 1. Então, deixa eu abrir minha apostila aqui. Que essa derivada é, sei lá, uma derivada muito simples, entendeu? Então, se tu não sabe, não tem que voltar desde o começo. Vamos lá. Bem, a gente vai só aprender as técnicas de derivação. Então, a parte teórica da derivada a gente não vai decorar. Aqui, ó, regras de derivação, é isso que você precisa saber. Então, você vai copiar tudo que estiver nessas primeiras linhas aqui. Todas essas técnicas de derivação estão na tabela também, tá? Mas é importante tu Ótimo. escrever aqui. Na prática, tu só precisa o que eu sublinhar aqui, ok? No círculo. Então, é isso. CFX. Tá, é só esses dois, né? Sublinhados. Exato. Tá. Então, ele está dizendo aí, basicamente isso. Uhum. Beleza? Tá. Que o fx é Se você igual ao derivar k uma função constante, ou seja, um constante. número, a derivada é zero. Por quê? O que que é derivada? A derivada, resumidamente, é taxa de variação, Tá. ok? Então, uma taxa de variação de algo constante é zero, né? Qual é a taxa de variação de algo que não varia? Zero. Então, por isso que a derivada é zero, Tá. ok? Uhum. Agora a regra da potência. Regra da potência, veja, tinha aquela para integral, tem essa para derivada aqui. Mas veja que lá na integral a gente somava e dividia, lembra? Né? Porque ficava embaixo, né? Sim, é. Aí eu tenho que copiar essa primeira linha, né? CF igual a X. O pessoal vai copiar aqui e E aqui. ali. Tá. Tá. Já copiei.
internet tá... Você tá conseguindo me ouvir bem? Calma. Não, tô perguntando se você tá Tá tudo conseguindo... ótimo aqui. Ah, então tá. Ó, Não, é x porque elevado a ela tá ruim. 7. Quem Tá. que é a derivada? Ele vai diminuir, vai ficar menos 1. Não. O 7 vai para frente, é isso? Sete vai para frente, 7 menos 1 em cima, certo? É. Beleza. Então, Nesse caso, ele sempre vai ficar o menos 1, então, né? Se for 8, se for o sim, E, mas se fosse qualquer outro número, número, é menos 1. né? Não, Menos 1 em cima e o número embaixo multiplicando, exatamente. tá. Então, beleza. O que Deixa eu vai dar esse ficar aqui? exemplo aqui. Deixa eu lembrar. Então, agora, por que isso aqui deu 1, né? Essa é uma pergunta bem curiosa. Porque se É, você tiver é, um x, é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, a derivada, o que sim. fica? Fica 1 multiplicando, x1 menos 1 em Vezes, cima. Então, vai ficar vezes 1, ok? entendi. É, porque 1 vezes 1 é 1, não tem que ser diferente, né? Exatamente. Ok? Tá, ok. Beleza. 1 menos 1, x elevado... eu falei rápido aqui, mas tu não sabe isso. X Sim, elevado a... Qualquer coisa elevado a zero, ó, tem que saber a regra de potência, tá? Qualquer tá, coisa elevada a zero é 1. Então, por isso que tá, ficou 1, entendeu? tá. Beleza. Ah, então, apareceu isso aí, vai aparecer bastante, a derivada que com certeza mais aparece. Você vai ter que passar o número para frente multiplicando e diminuir um em cima. Ok? Ok. Beleza. Então, vai ser sempre assim. Agora, vamos ver a próxima regra. A próxima regra é o seguinte, basicamente ela está te dizendo o seguinte, se tiver uma constante multiplicando a derivada, esse aqui é outro símbolo de derivada, como eu estava te mostrando agora há pouco. Uhum. Essa constante vai para frente multiplicando a derivada da função, ok? Então, por exemplo, se você tiver 3 vezes x elevado a 4, vai ficar 12x ao cubo, ok? Por quê? Porque o 4 cai, 4 vezes 3, 12, certo? Sim, 4 menos 1, 3 em cima. eu O tô mesmo anotando. serve com... Pode anotar aí os exemplos, então. É mais fácil para eu visualizar. Um, dois, três, quatro. Tá, aí ele diminui o 1, fica 4 menos 1 é 3, e aí vai multiplicar, passa multiplicando, então vai ficar 3 vezes 4, né? Vai virar 12. Exatamente. E na Tá. de baixo vai acontecer uma coisa bem semelhante, porque o π aqui embaixo ele está dividindo. Então, 3 multiplica aquela coisa que já estava dividindo, né? O x ao cubo. É como assim, né? Matemática básica de novo, não tem nada a ver com cálculo isso. É a mesma coisa que tu Tá, tivesse com 1 sobre π vezes x ao cubo. Então, tu deixa 1 sobre π ali e deriva só o x ao cubo. Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre π vezes x ao quadrado. Aí tu junta esse 3, né? Multiplicação e fração, né? uhum, Fica 3π, que é o que está aparentando aqui. Beleza? tá. Então, tá bom, mais uma regra aí importante. Então, agora que nós vimos isso aqui, vamos ver mais uma regra. Essa regra é o seguinte, ela te diz o seguinte, que a derivada da soma é a soma das derivadas, ok? Então, tu tem aqui uma soma de funções, tá vendo mais aqui? Ou subtração, tanto faz, que está sendo derivada, ok? Tá, ok. Tu pode fazer a derivada de cada uma separadamente e depois soma, entendeu? Tá. Então, por exemplo, aqui ele não deu exemplo, mas digamos que a gente tivesse a derivada
Digamos que a gente tivesse a função, sei lá, x ao quadrado mais x ao cubo. Você quer derivar. Então, você quer derivar as duas. Mas você pode simplesmente derivar cada uma separadamente. Esse risco é um símbolo de derivada, beleza? Uhum. Então, quem é a derivada do x ao quadrado? Você já sabe, 2x. Quem que é a derivada do x ao cubo? Passo 3 para frente, 3 menos 1 em cima, 2. Certo? Tá. Eu posso anotar a Note o que forma. você quiser. Agora só a net começou a dar uma travada, mas ainda está bem entendível. Ah, tá. Tá meio estranho na internet. Esse daqui é a demonstração que é a fórmula, né? Ou é o de cima? Não, isso aqui só foi um exemplo que eu acabei de fazer, né? Para a Tá. fórmula de cima ali, ok? Da derivada da soma ser a soma das derivadas. Só um exemplo. O que você precisa é isso aqui, ó. Esse Derivada daí. da soma é a soma das derivadas. Pronto, anotei. Tá, então vamos agora fazer uns exemplos. Aqui, vamos primeiro ver esse exemplo que já está feito. Ó, tem um monte de matemática aqui que ele, apesar de ser cálculo 1, ele já considera que tem que saber, que são as regras de potência, né? Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos derivar isso aqui. Isso aqui, que cair numa prova, tem que levantar a mão para cima, agradecer a Deus, porque é para ser muito fácil uma derivada dessa. Só que, apesar de ter uns números feios, né? Assusta, mas é para ser fácil, é muito fácil. É só aplicar essas regrinhas que a gente falou agora. Então, digo isso porque tem coisa muito pior, né? E isso que a gente está falando de Percebi. cálculo 1 ainda, derivadas. Quando chegar a integral, as integrais são bem piores, às vezes, de resolver do que uma derivadinha. Porque a derivada sempre tem resposta, às vezes a integral nem resposta tem, de tão complexa que ela é. Agora, Entendi. derivada da soma, soma das derivadas. Por isso que ele quebrou aqui em 3 derivadas diferentes. Ok? Tudo bem? Tá, entendi. Ele fez por partes, né? Ele vai fazer as 3 derivadas separadamente. Agora, Tá. para essa aqui, o que, que ele vai fazer? Constante sai para fora da derivada. Ficou a derivada só da raiz cúbica. Só que se você olhar aqui tem o símbolo da raiz e aqui está elevado a 1/3. O que, que é isso? Regra de potência. Você pode escrever as raízes como potências fracionárias. As raízes são potências fracionárias. Ok? Sim, Isso aí tem. é o cubo, né? Isso aí é regra de potência, não tem nada a ver com cálculo 1. Ó, se tu tem uma coisa assim, ó, a gente, igual as criancinhas costumam dizer o seguinte: quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, tá vendo? O M Sim, estava na sombra, foi para o sol. Então você está reescrevendo aí a raiz como uma potência fracionária, e a gente sempre faz isso em cálculo 1 porque isso nos ajuda a resolver a conta, deixa fica eu, mais fácil. deixa eu não esqueci. Então o que aconteceu ali não tem nada de cálculo ainda, foi só essa modificação. Agora, na outra, mesma coisa. 3 saiu para fora e tu vai se preocupar só com a derivada do x ao quadrado. E ele já está falando que isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero por causa da primeira regra que você escreveu. A regra dizia, se você lembrar bem, derivada de constante igual a zero. 7 é uma constante, deriva da zero. Aí agora você precisa derivar essas coisas aqui. A regra você já conhece, a regra do, a gente costuma chamar de regra do tombo. Foi a segunda regra que você anotou. A derivada de um x na n é n, x na n menos 1. Ah, Beleza? beleza. Isso. Então,
Muito bem. Então, veja, quem é o N aqui? É 1/3. Então, por isso que o 6 manteve ali 1/3 menos 1. É porque o terço é o N. Ok? Entendi. Ok. Na outra, o N é o 2. Então, por isso que ficou 2 menos 1 aqui. E pronto, né? Daí é só fazer matematiquinha. Essa aqui é essa. Multiplicou. 3 vezes 2, 6, multiplicou exatamente. Em cima ficou 2 menos 1, 2 menos 1, 1. A gente nem coloca 1, né? Beleza? Ah, beleza. Nossa. Agora essa aqui, 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 2. Então, por isso que ficou 2 aqui em cima. Já lidou com a fração. E aqui, quanto é 1/3 menos 1? 1/3 menos 1 é conta de fração. 1/3 menos 1 é a mesma coisa que 1/3 menos 3/3, que dá menos 2/3. Ok? Uhum. Agora, Aí, esse dois que... daí o que que aconteceu? Esse 2 aqui já foi, é a conta da fração, como eu já expliquei. A coisa é que tinha que ter ficado, num primeiro momento, né, Tá isso aqui. aqui, de acordo com o que a gente fez aqui, teria ficado 2 vezes x elevado a menos 2/3, exatamente. Então, por que que ele está aqui embaixo e está positivo? Justamente porque isso é uma regra de potência. Quando você tem um expoente negativo, você pode, se quiser, passar para o outro lado, passar para o outro lado, né? Estava em cima, foi para baixo, Uhum. trocando de sinal, ok? Tá. Então, beleza. Ótimo. Estamos entendidos? Tá, entendi. Beleza. Então, muito bem. Foi o que aconteceu aqui. Essa regra, ela costuma estar ali junto com as regras de potência, ela é assim. Se tu tem um A elevado a menos N, é a mesma coisa que 1 sobre A na N. É uma regra de potência. Então, se você quiser anotar isso aí Vou vai anotar também. não vai estar na apostila, porque não é cálculo 1. Então, mas é importante porque vai usar o tempo todo em cálculo 1. Tá, anotei. Beleza. Então, o que acontece aqui? Bem, é isso. Então, agora que eu fiz essa aqui, né? Eu mostrei, eu vou fazer uma no meu quadro, depois eu te pedi para fazer uma parecida. Tá. Então, digamos que a gente tem a função 3x ao quadrado menos 5 raiz quarta de x mais 7π, por exemplo. Quem que é a derivada disso? A derivada disso é a derivada de todo mundo que está ali já. Então, de novo, se a gente pensar, vai ser, pela regra, a derivada de todo mundo separadamente. Como tem constantes, a gente viu que constante sai para fora da derivada. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Esse 5 sai para fora. Como tu tem uma fração, desculpa, como tu tem uma raiz, tu vai deixar uma potência fracionária. Raiz quarta de x fica x elevado a 1/4. Vai derivar isso aí ainda. E bem, aqui tu tem 7π. 7π são constantes. 7 é constante, π é constante, a derivada de constante é zero. Ok? Tá. Tudo bem até aqui? Sempre zero, derivada de 7π é sempre zero. Derivada de constante é sempre zero. Se Constante é fosse, sempre zero, isso. fosse uma letra aleatória aqui também seria, porque quem está sendo derivado aqui é o x. Tudo que não é x é constante. Tá. Então, por isso que deu zero. Atenção que eu vou te cobrar uma bem parecida. Tá. Bem, agora tu tem que derivar cada uma das coisas. O 3 continua ali, quem é a derivada de x ao quadrado? O n é o 2. Então é aquela regra que você já anotou aí, né? Menos, Exatamente, então vai ficar 2, x elevado a 2 menos 1. Agora aqui, quem que é? Ó, o n é 1/4, então 1/4 cai. 1/4, x elevado a 1/4 menos 1. Ok? Uhum. Bem, então agora você vai fazer as multiplicaçõezinhas. Vai ficar 6x. E aqui vai ficar menos 5/4. Quanto que é 1/4 menos 1, né? Continha de fração, né? 1/4 menos 1
Ó, você sempre pode fazer desse jeito. O 1 é sempre um número dividido por ele mesmo. Então, você sempre vai pegar o denominador da outra e dizer que o 1 é isso, sacou? Vai ficar menos 4 quartos. Então, quanto que é 1 quarto menos 4 quartos? É menos 3 quartos. Certo? 1 quarto menos 4 quartos é menos 3 quartos. Concorda Menos comigo? 3 quartos. Sim, sim. Tá. Então, fração tu só diminui a parte de cima, ok? A parte de baixo, ela representa em quantas coisas foi cortado. Por exemplo, digamos que tu vai na pizzaria e come uma pizza e... Eu já fiz o exemplo da pizza para ti, né? Acho que você me explicou já, Tá, então eu que, não vou falar de novo de fração, não. que a pessoa, porque o É, filho que a come parte um de pedaço de baixo é só a metade. quantidade de cortes, exatamente. É o de cima que tu está de fato somando ou subtraindo, né? Então, aqui ficou menos 3 quartos. Agora, se tu quiseres, não precisa, né? Para ficar mais bonito, tu pode deixar aqui embaixo junto com o cara positivo aqui, ok? Aí eu vou descer, eu desço tudo que tá ali em cima. É, exatamente. Então tá bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar isso para que tu olhe com, como diz os portugueses, olhos de ver. Não entendo essa expressão Você até tá em hoje. Portugal, né? Não, eu estava, voltei para o Brasil Assistente, semana já voltou. passada. Você já voltou. Isso, deu uns problemas lá com minha mulher, eu voltei. Ixi, sério? Seríssimo. Mais sério que isso, só se Mas a pulasse de sua, uma ponte. mas ela mora lá, ela tá aí com você. Não, ela ficou na Grécia. Ela ficou lá? Ficou na Grécia, eu voltei. Achei Problemas, que, problemões, problemões. Se for te explicar, imagina. tu vai sair chorando da aula. Ai, imagina. Thanks. Então, tá bom. 66. Bem, ó, essa é a conta que eu quero que tu faça. Só que eu Tá. quero, eu vou até no banheiro rapidinho, para que tu não fique me perguntando coisas. Tu pode olhar as coisas que tu notou, pode olhar a conta que eu fiz, é muito parecido, certo? Uhum. Então, tente aí, na volta você me conta se tiver probleminhas, beleza? Tá bom, beleza. Boa sorte. Obrigada.
E aí, como é que vai sua continha? Tô tentando aqui fazer, acho que tá indo. Legal, pode me mandar a foto, não precisa me perguntar em Tá, detalhes. Se você acha que está bem, você está bem. Muito eu bem. espero. Acho que eu fiquei confusa no final, eu acho que eu vou te mandar. Mas Beleza, pode enviar. tem uma parte que eu não sei se é isso. Acho que sei lá.
Por que do nada o 6 virou um 3? 3. 6. Aí você colocou que é derivar. Daí o teu 6 virou um 3. Foi mesmo. Então, aqui eu tenho um erro. Nossa, calma. Eu tava. Ai, Olhando muito o que eu fiz lá, me eu tava perdeu. olhando e eu coloquei os. Ai, tá tudo Isso. errado. Tirando isso, parece que o resto está certo. Você passou aqui para fora, transformou isso numa potência fracionária. A hora que você derivou, passou 2/3 para lá, ficou menos 2/3, porque 2/3 menos 3/3. Peraí, tá errado isso aqui. 2/3 menos 3/3 não é menos 2/3. Você quis fazer de novo igual que eu fiz lá, errou. Conta de fração aqui, ó. 2/3 menos 3/3. Escreve aí 2/3 menos 3/3 e você vai ver que você errou a conta. Então, mas tem não tem? É Não, é 2/3 menos 2/3 menos 3, menos 1. Foi o que eu te falei antes. Tu sempre vai pegar esse 1 e vai transformar ele em numa 3/3. fração que tem o mesmo denominador que a outra, justamente. Então, Então, ali vai 2 ficar 3 terços terços. menos 3. Ah, Isso. então tá. Então, 2 menos 3 é menos 1, certo? Sim, tá Não é certo. Vai menos 2. ficar 1/3 só. Menos 1/3. Menos 1/3. Então, aqui Dado o não é sinal. isso. Isso. Aqui. E ali não era 3, era 6, então ficaria Eu tô 42 arrumando aqui. aqui. Vamos dar aqui. Isso. Tá, menos 1, tá. E aqui, eu já arrumei aqui. Vou tirar fora. Arrumou? Vou tirando a foto. Ah, você enviou aqui. Beleza. Oi? Aí, Agora, agora tá certo. Agora tá certo, tá certo, tá certo. Muito bem. Eu acho que a gente pode ver mais uma regra hoje muito importante. Que é a regra do produto. tá. Deixa eu pegar aqui. Ó, a regra do produto é o seguinte. Às vezes, você tem que fazer derivada de uma função que está multiplicada, que você percebe que ela está multiplicada por outra função. Ok? Então, é o seguinte, decore a regra. Se você tem que fazer a derivada de uma função que está multiplicada por outra função, você vai fazer o seguinte. A derivada da primeira, ou melhor, tanto faz, que eu gosto de falar dessa forma, assim, ó. Tá. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, em outras palavras, você vai derivar essas coisas separadamente, essa separado, e depois você junta nessa forma aqui, entendeu? Tá. Só isso. Então, veja por que essa coisa é muito interessante. Porque às vezes não dá para fazer uma multiplicação que agrupe os termos. E às vezes é difícil fazer essa multiplicação também. Então, você pode simplesmente fazer separado. Derivadas de objetos menores são mais simples de fazer. Então, depois é só você montar o quebra-cabeça aqui, colocar cada uma no lugar certo, entendeu? Multiplicado pela coisa certa. Ok? Entendi. Tá. Então, a ideia é essa. Agora vamos ver isso na prática.
Vamos testando, 1, 2, 3. Por exemplo, aqui, veja, nós temos essa bela função que você consegue reparar claramente, que é uma coisa multiplicado por outra coisa. É o x ao quadrado multiplicado pela raiz de x, certo? Uhum. Então, de acordo com a regra que você acabou de anotar, né, eu gosto de escrever ela assim, ó, se você tem uma função que é uma coisa vezes outra coisa, então a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, tá vendo? Uhum. Bem, quem é a primeira e quem é a segunda aqui? É isso que você tem que identificar. O primeiro é o x ao quadrado, né, seria o g, por exemplo, Sim, e a h seria o raiz de x. Então aqui, ó, tá. derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Daí é só fazer as derivations aqui, né? A derivada desse cara é 2x. Maravilha. A derivada desse cara aqui você já viu hoje também. A gente já viu que Tá. a derivada de fração de x, né? Cai 1/2, fica x elevado a menos 1/2, e esse menos 1/2 pode ir para baixo. Então ficou aqui x elevado a 1/2 embaixo, só que ele escreveu esse 1/2 como uma raiz. Ele voltou para o lado da raiz. Tu escreve do jeito que você quiser, sacou? Quer como raiz, quer como fração, você que sabe. Eu, particularmente, quando estou trabalhando com cálculo, prefiro trabalhar com potências fracionárias. Escreva a fraçãozinha, um expoente, ok? Mas isso é uma escolha totalmente sua. Muito bem. Daí, o que ele fez aqui? Ele somou essas coisas, né? Bem, tu já poderia deixar isso como resposta, porque já está derivado, né? Isso aqui serve como resposta, ou você junta as coisas aí, beleza? Juntou. Aí, então, essa parte aqui que você me mostrou antes, do 2x raiz de x mais x elevado a 2 mais 1 sobre 2 raiz de x, já seria a minha resposta. Já. Eu poderia ter parado aqui se eu quisesse. Sim. Já poderia ter parado ali. Ah, Pegou a ideia? tá bom. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora vamos continuar a parada. Bem, ele simplesmente juntou, fez as multiplicações aqui e disse que quando soma dá isso. Beleza. Somar esse negócio aqui não é tão simples assim. Mas ele fez isso. Agora, vamos ver uma coisa muito interessante. Matemática é assim, a gente pode fazer as coisas de várias formas diferentes. Contanto Tá. que esteja certo, tá valendo. Então, a outra forma que ele fez aqui, ó, é você simplesmente multiplicar as coisas antes. Isso aqui são duas funções de base x. Então, a gente pode usar aquela regra famosa. Quando você multiplica bases iguais, você soma os expoentes. Então, quando você faz isso nessa função, você pode somar os expoentes. Ah, mas como eu vou somar a raiz? Não vai somar a raiz. Tu vai somar a potência fracionária 1/2. Então, a coisa é, você pode juntar tudo num x só. 2 mais 1/2. Isso aqui não tem nada a ver com cálculo, de novo. É regra de potência da matemática básica. Eu transformei isso nisso e agora estou somando os expoentes. Multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Beleza? Beleza. Então, quanto que é 2 mais 1/2? É 2,5. Mas quanto que é isso em números de fração? 5 sobre 2. Ok? 2,5 é metade de 5, certo? Sim. 5,5, então. 5/2. Muito bem. Então, agora, veja, isso aqui pode derivar diretamente, então. Quando você deriva, é a regra do tombo. Cai o 5,5, 5,5 menos 1 em cima. Menos 1 em cima. E vai dar essa parada que supostamente ali é a mesma parada que aquela. Ou seja, a mesma resposta por caminhos diferentes. Beleza? Entendi. Então, a regra do Diferente. produto, ela é uma ferramenta, né? Você vai usar Tá. quando for mais apropriado, né? Às vezes é melhor você usar uma faca, né? Por exemplo, para comer. Mas se você quiser, por exemplo, parafusar uma coisa com uma faca, é possível, mas é melhor usar uma chave de fenda. Concorda comigo? Sim. Então, tem vezes que é melhor você fazer uma coisa, tem vezes que é melhor você fazer outra. A ferramenta está ali para quando for mais apropriado. Sacou? Tá. A Entendi. ideia é essa.
Então, agora eu vou pôr uma para eu fazer, depois tu vai fazer outra. Tá. Então, a conta que eu vou fazer aqui é isso vezes a raiz disso. Então, eu vou fazer pela regra do produto. Vamos lembrar que a regra do produto te diz o seguinte: se você tiver uma função vezes outra, a derivative is derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Certo? Uhum. Alright. Ah, esqueci de colocar o símbolo de derivada aqui. Então, se a gente quer derivar essa parada aí, vai ser o quê? A derivada da primeira vezes a segunda normal. Já vou colocar em termos de potência, né, fracionária, mais a derivada da segunda, certo? Vezes a primeira normal. Alguma dúvida até aqui? Não, até aí, não. Tá. Bem, eu costumo fazer isso um pouco mais passo a passo, mas como a gente está no fim da aula já, e já vi um exemplo e tal, o mais passo a passo que eu poderia fazer é o seguinte: fazer isso na regra do quociente. Não, vou fazer agora também, deixa eu ser preguiçoso. É só tu identificar, né? Tu vai chamar o g ali de x ao cubo. Quem é a derivada? Derivada de x ao cubo a gente já sabe bem. 3x ao quadrado. Quem é o h? O h é o x elevado a 1/4. Quem é a derivada de x elevado a 1/4? É 1/4, x na 1/4, menos 1. Depois a gente resolve isso. Ok? Então agora só põe as peças no quebra-cabeça. Resolver derivadas, às vezes é isso. É só colocar as pecinhas no lugar. Tipo um Lego. Tipo um leguinho. Daí aqui vai ficar 1/4. Agora, veja, né? Nós temos 1/4 menos 1. Ou seja, né? Aqui no expoente, né? Uhum. Então é 1/4 menos 4/4. Então vai ficar 4, 1 menos 4, ou seja, menos 3/4, né? 1 menos 4 é menos 3, né? Se tu tem R$ 1 e gasta 4, tu vai ficar com uma dívida de menos 3. Então por isso que fica ali menos 3. Então vai ficar menos 3, x elevado aqui a menos 3/4, vezes x ao cubo. Tudo bem? Sim. Então agora você pode fazer a soma, subtrações, essas paradas todas aí. Então vai ficar, ó, aqui, bases iguais somos expoentes. Então 2 mais 1/4. E aqui, bases iguais somos expoentes, ou seja, menos 3/4 mais 3. Certo? Os x são iguais, tu somos expoentes para juntar eles num só. Daí aqui, vai ficar com 2 mais 1/4. O que é 2, né? Como eu posso escrever 2 com 4 embaixo? Bem, se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, eu vou ficar com 8/4. Isso aqui não é 2? É. 8/4 é 2. Eu multipliquei por 4 o 2, dá 8, mas tem que dividir por 4 para voltar a ser 2. 8/4. Entendi. Então aqui mesma coisa, eu quero que apareça 4 aqui junto com nesse 3, né? Então eu multiplico ele por 4 em cima e embaixo. Continua sendo 3, né? Se eu pegar agora a tua idade e multiplica por 4, agora divide ela por 4, não vai voltar a ser a idade que tu tem? Sim. Exatamente, então vai ficar 12/4, é a mesma coisa que 3. Só você pensar, né? 12 dividido por 4 é 3. Estou te mostrando assim de todas as formas possíveis que isso aqui é 3. Beleza? Então agora, para finalizar, né? Vamos lá. Vai ficar 9/4. E aqui vai ficar, veja, 12 menos 3 é quanto? 9 também. Ó, que coincidência. Será que é coincidência? Nada disso. Nada de coincidência. Então agora você consegue até juntar os numerozinhos ali, né? 3 mais 1/4. Quanto é 3 mais 1/4? De novo, você vai multiplicar, vai ficar 12/4 de x a 9/4, mais 1/4 de x a 9/4. Então agora você soma, né? Vai ficar 13/4 de x a 9/4. Aí. Então, uma continha aí, que de novo, você pode achar que ela é longa, e de fato ela é, mas eu fiz todos os passos, né? Quando você pega o jeito, você faz tudo de uma vez, porque é tudo continha de soma, subtração, né? Nada muito difícil.
Então eu vou te passar aqui. E, bem, se tu quiser, posso esperar tu fazer a continha aqui, ó. Vai ser bem razoável a conta. Vai ser x ao quadrado vezes... vamos lá para facilitar. X elevado a 5, beleza? Não vai ter raiz aqui. Ok? E sem raiz. Mas faça aí pela regra do produto. Você anotou a regra do produto, então eu vou te enviar aqui. E você pode fazer aí, baseado no que eu fiz, e eu estou no aguardo da resposta, beleza? Identifique quem é o G, quem é o H, escreva a regra, coloca as coisas no lugar e pronto. Certo. Audrey.
Diga você. Bem, se tu quiseres, pode me enviar a foto depois, beleza? Tá, eu tô fazendo aqui, mas acho que eu vou demorar um pouquinho. Beleza, sem pressa. Mas tu pegou o jeito, né? Quer quebrar Acho que eu ali, fazer entendi, acho que isso sumir. é mais, talvez mais fácil do que o Works, Bem, do que as integrais. perceba que a regra do produto pode envolver as mesmas coisas que nos outros, né? Derivar frações e coisas do gênero. Tá. Ah, tem esse detalhe. Então tá bom, a gente se vê, bem, a gente se vê a semana que vem, né, a princípio, ok? E se, aí, deixa eu te perguntar, aí, você falou que não tem horário, né? No É, sábado. isso. Tá. Se aparecer, você me avisa? Aviso, mas dificilmente vai aparecer, tá? Não, tudo bem. Mas aí se aparecer, Tá bom. aí eu Então faço. tá. Tchau, tchau, Eu não valeu. vou ter aula, por isso aí eu queria aproveitar. Uhum. Beleza, até, valeu. Tchau, tchau.